Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui do canal Sem Censura. Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas e o tema de hoje é Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem como característica a transformação no modo de produção. Hoje nós contamos com tecnologia, né, que nos permite atingir um grau de conhecimento que até então, lá no século, antes do século XVIII, era completamente inviável. Nós vamos tentar entender por que a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra, por que a Revolução Industrial tem pontos negativos, né, até que ponto a Revolução Industrial ela permite que todos, absolutamente todos, tenham acesso à tecnologia, a todos os benefícios oriundos difundidos pela Revolução Tecnológica. Galera, em primeiro lugar, nós temos que tentar compreender que a burguesia, a classe burguesa lá da Inglaterra, ela patrocinou a Revolução Industrial. Por quê? O acúmulo de capital por parte dessa classe era canalizado na invenção de máquinas, na instalação de fábricas, né? Então, através da pirataria, através da guerra de conquista, do tráfico de escravos, do controle colonialista, né, e as brutalidades oriundas dessa prática, aqueles burgueses conseguiram acumular metais preciosos, conseguiram acumular capital. E esse capital foi investido na instalação de máquinas modernas para a época. E isso foi aprimorando com o passar do tempo. Também podemos apontar como fundamental o que nós chamamos de cercamento dos campos. O cercamento dos campos era uma prática adotada principalmente pelo governo inglês de confiscar as terras dos camponeses para cultivar matérias-primas fundamentais para a industrialização. Vários camponeses perderam suas terras porque o governo decidiu criar ovelhas, porque a lã era fundamental na indústria têxtil. Nós tivemos também, a partir do momento do cercamento dos campos, uma mão de obra disponível nos centros urbanos, porque aquele camponês que perdeu as terras para o governo, para a classe burguesa, aquele camponês ele foi obrigado a se dirigir aos centros urbanos em busca de trabalho. Então, tínhamos uma mão de obra disponível, ou seja, pessoas que seriam empregadas na fábrica. E essas pessoas foram exploradas de uma maneira vexatória, como nós vamos abordar mais adiante. E isso fez com que surgisse uma nova classe social importante na história, que é a classe proletária. O proletariado tem esse termo porque se refere a prole, filhos. Ou seja, a única riqueza que aquela classe possuía era os seus filhos. Não tinham conhecimento, não tinham instrução, eram obrigados a aceitar as determinações dos seus patrões, né? Nós tivemos o crescimento demográfico nesses centros urbanos, porque a urbanização favoreceu a diminuição da mortalidade e o aumento da taxa de natalidade, né? Então, houve um crescimento dos centros urbanos de uma forma significativa também. Nós tivemos, a Inglaterra também tinha importantes jazidas de ferro e carvão, né? E isso também agiu como um fator determinante para o processo de industrialização da Inglaterra. Então nós tivemos vários fatores. Tudo isso fez com que a Inglaterra alcançasse índices fundamentais no processo de industrialização. Nós tivemos no campo liberal, aí temos que recordar um pouco as questões referentes ao iluminismo, onde Adam Smith veio com a proposta de fazer com que o Estado não promovesse intervenção no sistema econômico, e isso, para os burgueses capitalistas, foi importante, né? Teriam liberdade de comércio,
Qual era o pensamento de Adam Smith? Ele falava o seguinte, que todos os homens são individualistas e egoístas, né? Em outras palavras, ele queria dizer que o patrão ele vai melhorar a sua produção para vender mais, para ter mais lucro, e vai adequar esse preço no mercado em que ele está inserido. E melhorar a produção iria, segundo o pensamento do Adam Smith, iria fazer com que o mercado se expandisse e através da busca incessante por lucro, o que nós chamamos de capitalismo industrial. A economia iria crescer de uma forma tão espetacular que iria promover uma divisão dessa riqueza. Iria promover uma divisão dessa produção e a pobreza iria desaparecer. Era o pensamento de Adam Smith. O capitalismo industrial permitiu com que a indústria crescesse? Sim. Permitiu com que a produção se intensificasse? Sim. Permitiu que a pobreza diminuísse? Não. Por quê? Quanto mais aqueles burgueses acumulavam lucro, mais eles desejavam intensificar a produção, não para dividir, mas para acumular cada vez mais. Então não houve uma diminuição da pobreza, o que houve foi no sentido inverso, houve aumento da pobreza, houve aumento da desigualdade. Aí nós vamos entrar numa questão muito séria, que era a situação daquela classe operária. Trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, crianças eram obrigadas a trabalhar nessas fábricas também, mulheres trabalhavam o mesmo período que os homens, recebiam menos, né? Hoje nós temos, infelizmente, um presidente da República que corrobora tais ideias, não vou aprofundar nesse sentido, mas ele afirma que as mulheres deveriam ganhar menos porque engravida, né? No século XVIII era a mesma situação, as mulheres trabalhavam intensamente, às vezes mais que os homens, e ganhavam muito menos. Então a situação era marcada por castigos físicos. Se um operário sofresse alguma mutilação ali no local de trabalho, ele era demitido. Mulheres ficassem grávidas também eram demitidas. Não havia uma legislação própria que garantisse à classe trabalhadora melhores condições de vida. Muito pelo contrário. Ao longo da história, pasmem vocês, muitos hoje afirmam o contrário, mas a classe trabalhadora ela conseguiu se unir para lutar pelos seus direitos. E uma das primeiras manifestações da classe trabalhadora, essa luta incessante por melhores condições de vida e de trabalho, nós chamamos de ludismo. O ludismo foi um movimento em que os trabalhadores se organizaram para quebrar aquelas máquinas. Eles culparam aquelas máquinas pela situação em que eles se encontravam. Teve sucesso? Não, porque o governo, ele obviamente, numa rapidez surreal, ele conseguiu elaborar leis que intensificaram a perseguição aos ludistas. Então muitos ludistas foram presos, muitos foram enforcados e o ludismo não teve o sucesso que imaginavam ter. E a exploração continuou de uma forma muito mais intensa. Até chegou um ponto que os trabalhadores perceberam que o problema não era a máquina. O problema era o dono das máquinas, né? Então o que eles passaram a fazer? Eles passaram a se reunir e passaram a pensar em questões importantes no sentido de acabar com aquela exploração. E a forma encontrada foi a questão dos sindicatos, né? E aí, por intermédio dos sindicatos, passaram a organizar greves. O governo, obviamente, reprimia com violência, não aceitava que aquelas pessoas, aqueles operários, participassem de movimentos grevistas. Mais intensamente, aqueles operários começaram a perceber o seguinte, que a legislação não estava a seu favor, porque eles não podiam votar, então eles não podiam escolher os seus representantes. E com isso, somente quem estava no poder eram aqueles que representavam os patrões, representava a classe patronal. O patrão não vai criar lei a favor dos empregados, né? O patrão não vai criar leis para beneficiar a classe operária. Pelo contrário,
vai criar leis para ter benefícios próprios. Infelizmente, nós temos hoje essa situação, né? Boa parte dos nossos representantes no Congresso Nacional não atendem aos interesses da população mais pobre. O que eles querem é atender os próprios interesses, os interesses particulares. Por isso, aquela classe trabalhadora começou a pensar em outras estratégias. E a estratégia foi escrever cartas ao parlamento. Com isso surgiu um movimento conhecido como cartismo. O cartismo consistia no movimento de carta do povo, ou seja, escrever cartas, enviar ao parlamento exigindo melhores condições de vida e melhores condições de trabalho, né? E apesar dos fracassos iniciais, o cartismo ele teve o mérito fundamental de organizar politicamente a classe trabalhadora. E com isso, na reforma eleitoral política de 1867, foi concedido à classe trabalhadora o direito de voto. Operários especializados passaram a ter o direito de voto. Nesse período, é bom nós destacarmos o movimento criado por um pensador, um economista chamado Robert Malthus. Robert Malthus ele criou um conjunto de ideias e ele falava o seguinte: o crescimento da população, da humanidade, estava ocorrendo em progressão aritmética, né? Desculpa, o crescimento da população estava ocorrendo de forma geométrica, uma progressão geométrica, ou seja, crescendo de uma forma incontrolável. E já a produção de alimentos estava crescendo de uma progressão aritmética. Ou seja, em outras palavras, o que ele queria dizer com isso? Que a humanidade chegaria em um determinado ponto que teria muita gente e poucos alimentos. Qual foi a alternativa proposta por Robert Malthus? Robert Malthus ele propôs a seguinte ideia, que primeiramente poderia ocorrer uma educação, evitar que as pessoas tivessem muitos filhos, tentar determinar um planejamento familiar, né? E ele sabia que isso no século XVIII era inviável, porque a educação era controlada por uma determinada elite. A outra saída que ele fez questão de difundir era deixar por conta da mãe natureza. O que significava isso? As guerras, as epidemias, as pestes, as catástrofes naturais, a fome, iria incumbir de reduzir a população. Então ele teve coragem de difundir essa ideia. E ele acusava todos aqueles que lutavam por uma saúde pública, por uma escola pública, pela presença do Estado suprindo as necessidades do povo. Ele acusava essas pessoas de estarem sendo contra a humanidade. Eles eram os malfeitores da humanidade. Então ele era contra difundir hospitais, criar hospitais, escolas para a população, porque de uma certa forma, ele, segundo o pensamento dele, isso iria inviabilizar a morte desses pobres, né? Então o controle de alimentação e de população estaria prejudicado, segundo o pensamento dele. Era um pensamento completamente preconceituoso, completamente elitista, completamente racista, né? Então, galera, essa foi a nossa revisão. Tentei ser o mais breve possível. Qualquer dúvida, sugestão, opinião, estou aqui sempre à disposição. Um grande abraço a todos, cuidem-se, né? E em breve, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço, galera.